galera do Triunfa, estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas e nesse vídeo nós vamos estar falando de funções logarítmicas. Bom, as funções logarítmicas, elas serão da forma f de x, que é o nosso y, igual ao logaritmo de x numa base a. De novo, igual na função exponencial, o nosso a aqui ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Se a gente aplicar a definição de logaritmo, a gente vai ter que o a elevado a y é igual a x. Então, nossa função ela será a elevado a y igual a x, certo? Bom, percebam que na função exponencial, a gente tinha a forma a elevado a x igual a y. Então, percebam que a função logaritmo e a função exponencial, uma é inversa da outra. Ou seja, se a gente inverter o x e o y aqui, a gente vai estar trocando entre as funções. Então, as duas funções, elas são inversas. Do mesmo modo que a gente tinha para a função exponencial, na função logarítmica, a gente vai ter dois casos. O caso em que o a é maior do que 1 e o caso em que o a está entre 0 e 1. Então, por exemplo, para o caso em que o a é maior do que 1, a nossa função aqui ela será crescente. Como ela é inversa da função exponencial, para você fazer o gráfico da logaritmo, você faz o gráfico da função exponencial inversa da função log que você está trabalhando. A função logaritmo, para a função crescente, ela vai começar desde aqui de baixo do menos infinito no y aqui, crescendo, crescendo, e cruzando o x no ponto em que o x é igual a 1. Por quê? Se a nossa função log aqui for, por exemplo, y igual a log de 5, log x na base 5, como o nosso 5 aqui é maior do que 1, ela é uma função crescente, e se a gente aplicar a definição de logaritmo, a gente vai ter que 5 elevado a y é igual a x. Para qual valor de y, o x aqui é igual a 1? Somente para y igual a 0. Como qualquer valor é elevado a 0, exceto o próprio 0, é igual a 1, então a nossa função logarítmica aqui ela vai tocar no ponto em que o x é igual a 1. Para o caso da base ser entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente. Ou seja, ela vai começar desde lá de cima lá do y, descendo, descendo, e tocando de novo o eixo x quando o x é igual a 1. Da mesma forma, se a gente tivesse, por exemplo, essa função aqui, em que o y é igual a log de x na base 1/5, se a gente aplicar a definição de logaritmo, a gente vai ter que 1/5 elevado a y é igual a x. Então, se o nosso y aqui for igual a 0, qualquer número elevado a 0, exceto o próprio 0, é 1. Então, o nosso x aqui é igual a 1. É justamente o ponto em que cruza o eixo x. Percebam que a nossa função logarítmica ela nunca vai tocar os eixos. Ou seja, nunca vai chegar num valor em que o y é igual a 0. Então, ela vai chegar bem próximo do y aqui, só que ela nunca vai tocar o eixo y, ou seja, nunca vai admitir um valor em que o y é igual a 0. Da mesma forma aqui, percebam que se ele vem de lá do menos infinito, não vai ter nenhum ponto em que a função toca o eixo y igual a 0. Essas são algumas características da função logaritmo. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.